Olá, paz e graça a todos, sejam bem-vindos, queridos e queridas irmãs, no canal Yahushua Reina para Sempre. Quero já cumprimentar vocês com a paz e graça, que vocês estejam bem, que cada um de vocês estejam bem, passando por esse momento difícil, momentos de dias difíceis que aparece na Bíblia, dias difíceis que já existiu em outras épocas, em outros séculos e outros séculos que virão, irá existir também. Os dias maus são os dias físicos, falado pelo apóstolo Paulo, que ele já existia na velha aliança, no antigo mundo, no aion passado, e que no aion novo continuará existindo. Quero já agradecer de todo o coração aos queridos irmãos inscritos nesse canal. Os irmãos sentindo em seus corações, fique à vontade para se inscrever nesse canal. Porque o conteúdo é o conteúdo das Escrituras. Não falamos aqui sobre religião, porque nós não entramos nesse assunto de religião. O nosso ensinamento é contra os ensinos das religiões. E quem tem canal e fala sobre religiões, respeito. Quem tem canal que fala sobre política, respeito, porque cada um tem um dom. Eu já tive vontade de ter canal no YouTube falando sobre política, mas o assunto a qual Deus nos direcionou a estar falando das Escrituras, do ensinamento correto de Deus, das maravilhas da criação, e aqui estamos. Lembrando a vocês também que eu peço aos queridos irmãos e irmãs que se cuidem e que nós estamos vivendo momentos de pandemias que precisa de cuidados para nossas carnes. Até o apóstolo Paulo, na sua época, na sua geração, ele disse que os irmãos do primeiro século eram o templo do Espírito Santo. Então nós, hoje, somos a semelhança de Deus. Deus olha nós e vê nós perfeito. Nós, com nossos olhares humanos, vê o outro que faz maldade na sua carne, e nós falamos, mas porque um é bom e o outro é ruim? Estes são os nossos olhares, a nossa visão, a visão humana. Mas o olhar de Deus é diferente, meus irmãos. Os teus caminhos, ele disse no livro da lei, não são os meus caminhos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. E estamos aqui no canal passando esse conhecimento. Vamos lá. Eu falei que ia estar mostrando áudios do livro de Adão e Eva, do primeiro livro de Adão e Eva. Mas antes de eu entrar mostrando aqui áudios do livros chamado Apócrifos, que os homens deram esse nome no Concílio de Nicéia, lá na Septuaginta, na tradução do grego para o hebraico, e aí depois apareceu o Indice. Eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia, realmente, esse conjunto de livros, realmente ele é muito bom para nós ter um conhecimento, mas quando nós temos os livros apócrifos, é uma confirmação desta Bíblia. Por mais que essa Bíblia nos basta, mas quando nós lemos os livros apócrifos, vamos para os fatos históricos que aconteceu outrora, nós aprendemos mais de Deus, dos mistérios, das revelações, da lei, dos impérios que passou, das figuras de linguagem, das simbologias,
o que aconteceu literal, o que não era literal, o que era espiritual, o que era símbolo. E nós vamos entendendo aqui, passando esse conhecimento da graça. Falei no outro vídeo que Adão, ele era perfeito. Tem um irmão aqui no canal que ele comentou, e eu estava aprendendo, porque aqui a gente aprende, e eu falei no vídeo dos calendários, logo quando eu comecei aqui, um dos primeiros vídeos, eu estava falando sobre os calendários, estava falando dos livros apócrifos dos 5.500 anos que o próprio Deus, a palavra de Deus disse a Adão e Eva que Deus fez uma promessa para os dois, falando para eles que eles iam retornar ao paraíso. Você vai estar ouvindo esse áudio. Depois de 5 dias e meios na palavra de Deus para Adão e Eva, e eles entenderam que eram dias comuns, esses dias comuns aqui do nosso tempo temporal, físico, e eles entenderam que eram 5 dias, porque eles sofreram muito quando passaram para o mundo material, físico, esse que nós estamos vivendo. E eu disse que Adão foi criado perfeito, imperfeito, do pó da terra, como hoje é ensinado aí por muitos irmãos em graça, que falta esse entendimento ainda. E quando nós falamos estas coisas, ainda tem uns irmãos que falam que nós somos universalistas e que essa palavra universalista é uma heresia no meio da igreja. Mas só que nós lemos a Bíblia, nós vemos que o amor de Deus foi para todos. A questão do universalismo, que começou lá na Inglaterra, aquela história de ir para um purgatório, para ser queimado lá, e depois de ser queimado lá, depois de morto fisicamente, tinha o amor de Deus. Não, não é isso. Essa palavra universal é que todos os seres humanos que existem e aqueles que vão existir como carne, que é realmente espírito, que estão no ventre, que vai vir para o ventre das mães, assim como nós viemos, aqueles que irão nascer ainda, ser formados no ventre da sua mãe, estes Deus já amou. Estes Deus já estava os espíritos com Deus e vai participar de carne e sangue, como eu falei aqui na série. Aqueles que vai vir com problemas genéticos ou não, eles são semelhantes, eles são filhos. O bebê é filho de Deus, o espírito do bebê é filho de Deus. Mas tem irmãos ainda que ensinam que a criança que nasce com uma religião, eu falo na religião, tem irmãos em graça que é um absurdo isso, e na religião que nós aprendemos, do lado católico, do lado protestante, lá de Martinho Lutero, falando assim em outras palavras, ensinaram aqueles dogmas de batismo, porque Davi disse nos salmos, nas músicas, que a mãe dele concebeu ele em pecado. E aí eles vão para lá, para o passado, lá para a lei, e diz que as crianças quando nascem com pecado. E aí isso é religião, que tem que batizar, nascer de novo, porque Jesus ensinou isso, Jesus de Nazaré, mas ele não tem entendimento. E aí uns irmãos em graça, eu já vi esse ensino aqui no YouTube, dizendo que quando a criança nasce, ele tem que receber a lavagem regeneradora do Espírito de Deus para ser filho de Deus. Que é isso, meus irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo isso, falou a Timóteo,
que precisava da lavagem regeneradora, porque eles estavam no mundo velho, no mundo da lei. Porque lá estava o pecado. Lá estava a segunda morte, a morte espiritual. Lá estava o espírito que Adão criou. Lá estava o Satanás. Lá estava a alma que pecava, morria. Mas depois da consumação dos séculos para cá, pasmem vocês, não somos eleitos. Essa palavra eleito, isso veio lá do Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça. Também não somos salvos, por mais que essas palavras, elas não estão corretas. Respeito quando vocês falam em eleitos, em salvos, porque quando nós falamos em salvos, entra o João Calvino, o calvinismo. Quando falamos eleitos, entra que Deus escolhe um e rejeita o outro. Entra outras palavras que um é criatura de Deus e o outro são filhos de Deus. Uns são da terra e outros são dos céus. Então, estes ensinamentos, eles estão equivocados. E vou mais além, deixando o sistema religioso, falando os irmãos em graça aqui, não quero combater carne com carne, que estão ensinando em canais maiores aí, que depois do ano 70 da destruição de Jerusalém, que o Criador Deus, ele já sentenciou e já trouxe o juízo. Isto ele trouxe biblicamente falando, e que ele já sentenciou os filhos da perdição, já estão julgados, já foram condenados e já livrou os eleitos. Então, no entendimento desse ensinamento equivocado, continua existindo a eleição, continua existindo o filho da perdição e continua existindo os eleitos. E eles ensinam ainda no livro do Apocalipse, que na visão de João, eles têm base lá em Romanos 8, aí tem base no Apocalipse, que o João, na visão, ele disse: aqueles que é justo continuam fazendo justiça, praticando a justiça, sendo justo, e aqueles que são sujos, imundos, continuam se sujando mais. É esta base que eles ensinam, é nessa base bíblica. Mas olha o entendimento. Quando João disse aquele que é sujo continua se sujando, não é depois da destruição, não é depois da consumação dos séculos, é antes da consumação dos séculos. Você está entendendo? Não é depois do ano 70, é antes. Então, aqueles que estavam no ano 68, 67, 66, 65, aonde as cartas estavam sendo escritas, na visão do apóstolo João, acredita-se que ele escreveu o livro do Apocalipse no ano 65, 64. Então ele disse: aqueles que é sujo, continua se sujando. Aqueles que não acreditam, continua desacreditando. Aqueles que não acreditou no Messias, que veio em carne, tirou nossos pecados, em outras palavras eu estou falando aqui, continua desacreditando. Mas esse que continua desacreditando, sendo sujo, sendo imundo, desobedecendo, esses vão passar pelo juízo, pela destruição, e vão ser mortos. É isto na revelação que João teve na ilha de Patmos. Então, irmãos, esses ensinamentos de eleição estão equivocados. E aqui no canal Yahushua Reina para Sempre,
não pregamos eleição, ensinamos eleição, eleitos, eleitas. Aqui nós ensinamos que somos filhos e filhas do Criador. Ah, Fernando, então você é universalista. Então, você não acredita, falando do sistema religioso, que o cara que faz maldade, aqui o cabra que faz maldade, mata, estrupa, pedófilo, rouba, faz maldade, trai. Estes aí, o espírito deles não vão queimar lá no inferno. Não, porque o inferno nunca foi um lugar espiritual, invisível. O inferno na Bíblia sempre foi Sheol, lugar físico. Aonde que esse nome Sheol começou? Quando Deus, ali na rebelião de Datã, Abirão, Deus, ele, pelos seus anjos ali, ele abre a terra e eles caem ali, a terra treme, eles caem naquela rebelião que nós já conhecemos ali, de Abirão. E ali, aquelas palavras hebraicas começou a um lugar dos mortos, que a terra se abriu e eles, nas suas, como é que fala, aquele território ali onde estavam as suas tendas, desceram. E ali foi chamado de Sheol, começou a ser chamado de Sheol pelos hebreus. E aí tem uns irmãos em graça que falam, estes ímpios não têm o Espírito de Deus. Eles não têm entendimento de Deus, não passaram ainda pela lavagem no Espírito de Deus, não nasceram de novo, eles não têm o Espírito de Deus, eles são filhos da perdição. Mas nós aqui no canal, com esta série, Adão e Eva tinham o Espírito de Deus, nós estamos ensinando aos irmãos que estes ensinamentos que Deus faz acepção de pessoas, que ele escolhe um e coloca dentro da tenda e protege, e que ele escolhe outro e deixa fora da tenda, este não é o Deus das Escrituras. A escolha sempre foi do homem. Era o homem que escolhia, eram os homens que escolhiam os seus caminhos, eram os homens que escolhiam ser eleitos. Ser eleitas, eram os homens. Não era o espírito perfeito. Você está entendendo, meu amado? Então nós aqui vamos debatendo com amor, com carinho, vamos refutando não pessoas, mas ensinamentos de pessoas que estão equivocadas, onde as pessoas estão acreditando, aí vai lá, faz os seus comentários, né? Tem bastante visualizações, acreditam, mas nós aqui estamos trazendo uma nova iluminação. Tem muitos irmãos aí que eu conheço em graça, como o nosso querido irmão Paulo. Um abraço ao nosso querido irmão Paulo. Nós estamos aqui no canal fazendo algo maravilhoso que Deus nos revelou, deu esse entendimento pela sua misericórdia, falando assim, pela sua compaixão. E hoje eu ia mostrar o áudio a vocês, mas do livro de Adão e Eva, mas vou para frente um pouquinho. Essa é a parte 3 ainda. Não sei quantas partes vai ter aqui. Não vou falar. Não sei. Vamos ensinando. Isso aqui tem muitas coisas aí boas, maravilhosas. Já estamos aí com 19 minutos e 21 segundos. Então vamos lá. Hoje eu quero, antes de eu entrar no livro apócrifo, mostrar para vocês que Deus, nesses 930 anos que eles viveram fora do paraíso, que aconteceu alguns acontecimentos que o livro vai mostrar. Como eu falei, foi traduzido em alemão, foi achado por um etíope, o livro chegou lá onde estava a Bíblia, aqui, o conjunto de livros, os pergaminhos, mas só que eles acharam, por maldade, banir, para nós não conhecer mais
dessa história do princípio de Adão e Eva. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje, voltando ao livro da lei, falando dos 4 profetas chamados aí pela teologia moderna de maiores. Eu vou falar do terceiro profeta maior, que eles chamam que foi o profeta Ezequiel. Aqui nós não estamos voltando para a lei. Aqui é sem fermento. E outra, se você não tiver um entendimento do princípio, como você vai ter o entendimento do fim? Se você não lê o princípio, como você vai ler o Apocalipse? Então, vamos lá. Fique à vontade, abra a vossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Capítulo 28 diz assim, Ezequiel, capítulo 28. Adão e Eva tinham o Espírito de Deus. O profeta Ezequiel teve muitas revelações. Ele foi filho de Buzi, né? Esse livro, no seu escrito, muitos acreditam que foi escrito no século IV A.C. antes de Cristo, A.C. no século IV. Ele era casado. Era um profeta que as mesmas revelações que João teve no Apocalipse, ele teve as mesmas visões antes de João, porque Deus já tinha revelado aos hebreus os acontecimentos futuros, os eventos futuros que aconteceu. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele foi um cumprimento das 14 cartas, eu acredito com a carta de Hebreus, falando assim, que eles falam 13 cartas, que ele foi levado a um lugar no sentido espiritual, na mente, no coração, terceiro céu, e Deus revelou coisas maravilhosas que foi para os gentios. Algumas coisas já estavam reveladas para os hebreus já, claro, já estava tudo revelado. Algumas coisas não, tudo já estava revelado pelos profetas aí, que está aqui no conjunto de livro, a Bíblia. Então, aqui vem uma profecia contra o rei de Tiro. Aqui o sistema religioso tem usado isto muito, ensinado isto muito, os teólogos, os bacharéis em teologia, e tem sido um livro de muito conflito, um livro de polêmicas, né? Já vi TV abertas, fechadas, internet, sobre o anjo que caiu, o anjo que se rebeliou, o tal suposto anjo que colocaram Lúcifer, que era um soldado romano na história de Roma, na história de Rômulo e Remo, falando assim, Rômulo e Remo, aonde deu a origem à civilização romana, antes de Cristo, lá no ano 857, se não me engano bem. Remo foi cuidado por uma ursa, segundo a história, que dizem que é um mito, e deram mamar. Essa ursa cuidou dele, segundo. Aí foi assim que começou a fundação de Roma, o império, a civilização. Depois Rômulo cresce e mata seu irmão. Tem os seus conflitos, seus desentendimentos, e ele mata seu irmão Remo, Rômulo e Remo. E, segundo a história, como eu estou falando a vocês, Lúcifer foi dado no latim, que era um soldado romano pela história da civilização de Roma, aonde que diz que era um homem, era um soldado, que ia para suas guerras e tinha muita luz. Por isso essa palavra, aquele que carrega a luz. Você está entendendo? Quando nós temos fatos históricos, depois eu vou estar mostrando aqui, isso é outra coisa, falando dessa história que eles inseriram aqui no conjunto de livro, e que realmente não está aqui esse nome Lúcifer. Ele não se apresenta nem nos livros apócrifos e não apresenta nem aqui no conjunto de livros chamado Bíblia, que eles colocaram o nome de canônicos. Capítulo 28 de Ezequiel diz assim: profecia contra o rei de Tiro. Profecia.
E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 2, filho do homem, disse ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus. Então vem uma profecia ao filho do rei de Tiro. Filho do rei de Tiro. Não é o rei de Tiro, é o filho dele. Aqui não é nem Lúcifer, que eles afirmaram e colocaram ponto final, que é. Também não é o rei de Tiro, é o príncipe. Príncipe porque é filho do rei. E nós aprendemos aqui que este rei de Tiro, nós voltando atrás um pouco, nós entende que ele é Hirão, ou Irão, como muitos querem chamar, que está lá em 1 Reis, capítulo 5, que ele tinha uma amizade muito forte, que era amigo mesmo de Salomão. Esse era o Hirão, ou Irão primeiro, ou Irão Abibe, que foi o segundo, e que ele tinha esse filho, que era príncipe porque é filho de rei, né, irmãos? Isso literalmente falando, está bem claro. Mas a palavra veio a ele, ao príncipe de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo para quem? Versículo 2, filho do homem. Olha, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disse, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se for o coração de Deus. Então nós vamos entendendo aqui, lendo texto e contexto, versículos, a profecia dada ao príncipe, ao filho do rei Irão, rei de Tiro. Eu creio que é o Irão II. Então nós vamos aqui entendendo que não tem nada a ver com ser das trevas. Ele está falando do filho do príncipe, do filho do rei, o filho de Irão, ou Irão Abibe, aonde começou aí essa religião que muitos chamam de... Depois tem um livro falando da história da maçonaria, é muito importante, eu vou estar trazendo para vocês que Irão Abibe começou essa história de uma, como é que fala? De uma união oculta que eles faziam dentro do templo de Salomão. Uma sociedade discreta ou secreta. Então, ele está falando do versículo 1 até o versículo de número 10, ele está falando do príncipe. É para que os irmãos entendam, já é 28 minutos, para que os irmãos entendam que ele está falando do filho do rei de Tiro, do príncipe, filho do rei, que ele estava com muita soberba em seu coração. Soberba, ela se refere a homem, por isso que a palavra aparece aqui, homem, no versículo de número 3, versículo 2, olha só, homem, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se fosse o coração de Deus, ainda que estima, ainda que deseja ser Deus, o coração deseja ser Deus. E estava com muita soberba. A soberba não é dada, não é aplicada em nenhum espírito. É aplicada no coração humano, físico, carne. Então, está descartado que era um ser das trevas. Então, vamos continuar lendo. Que era um ser que se rebelou contra Deus, que era um anjo que caiu. Porque eu quero dizer a vocês que o lugar invisível nunca houve rebelião e nunca vai haver.
de eternidade, eternidade. Olha só. Versículo de número 3. Eu falei o versículo número 2, que ele fala de homem, não está falando de espírito. É o versículo 3 agora. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas. Ele está falando na profecia de Ezequiel que o filho de Tiro, que eu procurei aqui o nome, que não encontrei, mas eu vou procurar para poder estar encontrando. Ele diz que este homem era muito inteligente. E pela sua sabedoria, ele era muito sábio, pela sua sabedoria, porque era príncipe, ele se engrandeceu soberanamente para querer ser um Deus, mas era homem. E homem não é Deus, e Deus não gosta, nunca gostou, falando assim, de ser comparado como carne. Você está entendendo? Deus amado, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, o Criador, o Altíssimo, que criou, que formou, que criou o espírito do homem, que formou o homem do pó da terra, ele nunca gostou de ser comparado carne humana. Porque ele é espírito. E a profecia de Ezequiel veio falando a mesma coisa. Por que você fala, Fernando, que ele nunca gostou? Porque ele já sabia que ele teve que se revestir de carne e sangue e levar sobre si os pecados. E versículo de número 3, continuando isso aqui é muito maravilhoso. E dizendo o profeta Ezequiel que ele era mais sábio do que Daniel. E pela sua sabedoria ele se corrompeu, esse homem, este rapaz, esse príncipe. E não há segredo que possa esconder de ti. Era um homem sábio, muito inteligente, muito dotado de sabedoria. Versículo 4. Pela sua sabedoria e pelo teu entendimento alcançar-te para ti riquezas. Olha, ele era tão sábio, era como Irão, seu pai. Porque Irão, a Salomão e Davi principalmente, que era mais amigo, mais próximo de Irão, aonde eles tinham as suas madeiras preciosas, aonde foi buscar Davi ajuda a Irão para construir a casa, o templo, para colocar os utensílios, os objetos que eram sagrados, que estava no sereno, pegando chuva, sol. E ele recorreu, Davi, a Irão, porque ele produzia, ele era muito sábio, ele era o homem do comércio, era um comerciante riquíssimo, bilionário da época, aonde tinham seus navios, faziam navios e fazia muito comércio. E por esses comércios, nessa época, no século IV a.C., eu acredito, ele foi se corrompendo. Tem alguém ligando aqui? Isso é uma bênção, né? Não é o capiroto, não. Não é Lúcifer, não. É homem. Os irmãos estão entendendo? Então nós estamos aprendendo pela profecia de Ezequiel que não era nem o diabo, ser espiritual das trevas, não era nem um rei de Tiro, mas era o príncipe, filho do rei de Tiro. Versículo 4. Pela sua sabedoria, pelo teu entendimento alcançaste para ti riqueza, adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Olha o versículo 5. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e elevas-te o teu coração por causa das tuas riquezas. Isso, a riqueza é dada a homem, não é dada a espírito. Não é dado a anjos, a seres angelicais. A riqueza é dada a homens. Então está descartado, irmãos, está descartado, teólogos. Vocês precisam ler mais com entendimento, com cuidado.
Está falando de seres humanos, natureza humana. Versículo 6. Portanto, vírgula, assim diz o Senhor, Deus, porquanto estimas o teu coração, está falando coração humano, sentimentos, soberba, avareza, riqueza, é isso. Tudo que se envolve o homem, ou homens, como se for o coração de Deus. Versículo 7. Por isso, eis que trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, vírgula, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, vírgula, e mancharão o teu esplendor. Versículo 8. E eles te farão descer a cova, morrerás de morte dos transpassados no meio dos mares. Olha, descerá o inferno, descerá a cova, descerá a terra, a sepultura. Ele estava dizendo, Deus estava falando a eles, por mais que você que se exaltou, se entregou a sua alma, a sua avareza, entregou a alma suas ao dinheiro, ao comércio, e que estava se sentindo que era um Deus, mas vocês são homem. Era isso que o Criador estava falando com o príncipe do rei de Tiro. Versículo 9. Acaso dirás ainda diante daquele que te mata? Olha, versículo 9. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar? Eu sou Deus. Ponto de interrogação. A glória sempre foi de Deus. A glória sempre será de Deus. Nunca será de nenhum ser vivente. Por isso que ele disse, a minha glória eu não dou, eu não divido a ninguém. A glória sempre, e sempre, eternidade a eternidade, de geração a geração, de dia a dia, de mês a mês, de segundos a segundos, de milésimo de segundos, de século a século, de geração a geração, a glória sempre será do Eterno. E ele diz que eles iam fazer guerra nos mares, dentro dos navios, e essa guerra aconteceu e eles iam perder a guerra. Ia levantar uma nação mais poderosa, ia derrotar o rei de Tiro, seu filho, o príncipe, e eles iam cair a espada. É isso que a profecia estava falando a eles. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu é homem. Mas tu és homem. Vou dizer, olha que coisa linda, a profecia de Ezequiel, mas tu és homem, e não Deus, vírgula, na mão que te trapassa, da morte dos incircunciosos morrerás, vírgula, por mão de estrangeiros, vírgula, porque eu falei, vírgula, diz o Senhor Deus. Olha o que Deus está dizendo, por mão de incircuncisos, aqueles que não eram circuncidados. Olha, eu entendo que Irão, Tiro, aquela nação, a sua descendência, eles participaram da circuncisão. Por que, Fernando, você fala isso? Porque era a Fenícia. Ele se uniu a Davi. Eles eram ali estava com Davi ali, a Fenícia, meus irmãos. O Líbano. E ele diz que viria gentios. Olha, esse rei de Tiro, olhando bem a profecia, ele tinha uma nacionalidade de hebreu. A família dele, a sua descendência, eles eram circuncidados. Ele diz que da morte dos incircunciosos morrerás, por mão de estrangeiros, olhe, gentios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Ponto final. Olha só, 39 minutos. Então, eu li até do versículo 1 até o versículo 10, mostrando que foi o príncipe de Tiro, não foi um ser das trevas que se rebeliou contra Deus. Foi homem, não foi um ser invisível. Não foi nem Lúcifer, nem um capiroto, nem Satanás, nem um ser das trevas, chifrudo, um capeta de olho vermelho, todo desfigurado, aquele lá do carnaval. Não. Ele está
ele falou do príncipe, do príncipe de Tiro. Agora, lamentação sobre o rei de Tiro, versículo 11 em diante. Eu entrei aqui para mostrar a vocês, do versículo 11 até o versículo 19, que agora ele vai fazer uma comparação com aquilo que nós estamos aqui ensinando, que é Adão e Eva tinham o Espírito de Deus? Ponto de interrogação. E eu já falei, você pode estar vendo outro vídeo, que Adão e Eva, eles eram perfeitos. Eles eram seres iluminados. Eles eram seres iluminados, meus irmãos. Não adianta questionar com isso. Eles eram seres antes do pecado iluminados. E depois do pecado bestial. Físico, material. Mas mesmo assim a glória de Deus estava um pouco com ele. Estava ou não estava? Claro que estava. A eternidade estava com eles, por mais que eles passaram a ser terrenos. Porque eles viveram, Adão viveu quase 1000 anos. E agora eu vou mostrar a vocês do versículo 11 até o versículo 19, fazendo essa leitura para nós entender com cautela, entendendo que ele vai fazer, o profeta Ezequiel, uma lamentação sobre o rei de Tiro. Agora ele vai lamentar não sobre o príncipe, ele vai fazer uma lamentação sobre o próprio rei de Tiro. Agora é o próprio rei de Tiro. Ele vai fazer uma referência agora ao rei de Tiro. Do capítulo 28 até o versículo de número 10, ele fez uma referência ao príncipe, ao filho do rei de Tiro, que ele estava soberbo, e pela sua sabedoria, que ele era mais inteligente do que o profeta Daniel, que estava ali próximo dele. A profecia de Ezequiel está dizendo isso, que ele era mais inteligente, era mais sábio, era mais dotado, fazia muito comércio, engrandecia, foi engrandecendo, foi se enriquecendo, comércio, mas ele se engrandeceu tanto que queria ser Deus, e Deus foi lá e abateu o homem. Deus não abateu, não jogou o ser das trevas, não, como é ensinado aí na religião. Você está entendendo, meus queridos irmãos? Do versículo 11 até o versículo 19 do capítulo 28, eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Nós temos aí 42 minutos, vai até 47 minutos. Eu vou fazendo a leitura aqui. Quando parar esse vídeo, eu vou voltar de novo. Os irmãos não percam. Olha só. Agora aqui ele vai fazer uma referência ao próprio rei de Tiro, o pai do príncipe. E vai ficar bem claro que ele vai fazer uma referência ao homem perfeito, que estava lá no Éden, que era Adão. Ele vai fazer uma referência a Adão. E vai dizer que ele não era filho da perdição. A profecia de Ezequiel não vai dizer que ele era filho da perdição, não vai dizer que ele não tinha o Espírito de Deus, não vai dizer que ele era terreno. E eu já li a vocês, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 em diante, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo disse que o primeiro homem foi feito alma vivente, natural da terra, terreno, ele estava falando depois do pecado. O apóstolo Paulo era bem inteligente, era mestre da lei. O apóstolo Paulo não era um homem de carochinha, meus irmãos. Ali era um cumprimento, não era como é que diz? O apóstolo Paulo está contradizendo o livro de Gênesis, está falando contra a perfeição de Adão. Não é isso, meus irmãos. Ele estava falando depois do pecado original, quando ele pecou, conheceu o bem e o mal. Passou a ser um ser bestial, terreno, físico. Passou a ser agora um ser que precisava ir no banheiro, tomar banho, fazer a barba, cortar o cabelo, se alimentar, ficar doente. Ele está falando depois do pecado. Mas antes ele
Na visão, na lamentação do rei de Tiro, Ezequiel, o profeta, já tinha revelado que ele era perfeito. E foi antes do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nem existia como humano, carne. Agora ele vai fazer uma referência a Adão, sim. Eu já vi pessoas ensinando em graça, dizendo que nem Adão, nem o diabo, nem Tiro. Eu já vi isso aí. Mas aquele faz sim, meus irmãos. É irrefutável. A profecia de Ezequiel vai dizer que Adão era perfeito, era um ser iluminado, tinha um corpo incomparável, um corpo glorioso e outra, eterno, um corpo incorruptível, que depois do pecado tornou corruptível. É isto que nós estamos aprendendo aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Aqui nós vamos iluminando pela palavra, pelas histórias, pelos fatos históricos. E ele diz: lamentação sobre o rei de Tiro é impecável. O título, ele vai falar de Adão. Ele vai fazer uma comparação do homem rei Tiro e vai comparar que o rei Tiro veio de Adão depois do pecado. Vamos lá, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 até o 19. Veio a mim a palavra do Senhor, vírgula, dizendo: filho do homem, vírgula, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Não é Satanás, capiroto, é o rei de Tiro. É o homem. Eu vou terminar agora. O vídeo está terminando. Não perca. Adão e Eva não tinham o Espírito de Deus? Interrogação. Era filho da perdição? Imperfeito, terreno, natural da terra? Não perca a série. Essa série está nos iluminando.